Paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui para mais uma aula. Já estamos chegando no finalzinho do nosso trimestre, né? E aqui a gente dando continuidade à nossa aula, já estamos estudando e vamos estudar hoje a lição de número 10, o funcionamento da igreja. A leitura bíblica está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 12 e 13, e também Romanos, capítulo 12, e o versículo 8. E a nossa Bíblia vai falar: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 13, o versículo 5. Esse a Bíblia diz, né? Já vai falar sobre a organização, né? Como será que a gente administra o nosso tempo? Será que a gente é organizado nas nossas tarefas de casa, né? Seja no trabalho, na escola, né? Falando para os nossos alunos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E no espaço pedagógico, né? Quando ele fala do funcionamento da igreja, ele traz para a gente essas informações sobre administrar o tempo, né? Será que antes da aula a gente administra certinho o tempo de estudar? Será que a gente sabe separar, né, e ter essa organização do nosso tempo? E aí, quando ele traz para a igreja, ele fala, né, sobre esse funcionamento, que a igreja ela é uma instituição religiosa, mas ela está submissa a regras, ela precisa cumprir regras. E então a gente deve conduzir a nossa classe a pensar no exemplo de Jesus. Quando ele viveu aqui na terra, ele ensinou aos discípulos que eles deviam pagar o tributo do Império Romano. E ele trouxe e traz para a gente, né, e deixou para a gente esse exemplo, que a gente precisa, como cristão, ser administrador do nosso tempo, ter organização e ser coerente, pagar, né, conforme tem que pagar, se gastou, se comprou, pagar certinho. E aí ele trouxe esse exemplo, e assim como é um exemplo pessoal, ele traz também para que a igreja, o funcionamento da igreja, a igreja precisa também cumprir as regras, precisa também ter compromisso com o que tem que pagar, né? Às vezes funcionários, né? A igreja funciona, é uma organização como uma empresa, né? Ela precisa pagar os funcionários, precisa pagar a água, precisa pagar a luz. E aí ele traz esse exemplo, e hoje a gente vai falar sobre esse funcionamento. E os objetivos ele vai trazer: conscientizar que a igreja deve respeitar as leis, ensinar que a igreja tem responsabilidade em pagar as contas e mostrar a igreja como uma organização. E como os filhos de Deus, a gente precisa agir prudentemente, né? A gente vai ensinar para os nossos alunos, né, que a gente precisa ser correto nas nossas ações, ter responsabilidade, agir prudentemente conforme os mandamentos da Escritura Sagrada, né? E a lição traz para a gente que no nosso primeiro tópico ele vai falar: a igreja respeita as leis. E um exemplo que a lição traz também no Conhecendo Mais de Deus para os nossos alunos, né, que ele começa caro, pré-adolescente, ele vai falar dessa responsabilidade que a igreja tem, que as leis elas vieram já do Antigo Testamento, que era uma forma de trazer ordem e regras para que orientassem o comportamento. E aí você pode iniciar com a pergunta que a lição faz para eles: você sabe explicar para que servem as leis? Então, acredito que eles vão saber também distinguir e falar um pouco sobre para que servem as leis, né? No nosso mundo secular, na escola, a gente já aprende algumas regras que tem que seguir, né? Os deveres, os direitos. Então, acredito que eles vão saber, né, um pouquinho para que servem as leis. E a gente vai falar que na igreja e na casa do Senhor, na nossa Bíblia Sagrada, a gente tem esse exemplo também, que as leis já vieram para que a gente tivesse regras e orientasse o nosso comportamento. E aí, nesse primeiro tópico, como eu falei, né, a gente vai falar: a igreja respeita as leis. Respeitar as leis faz parte da vida em sociedade. As leis existem para que as pessoas não façam tudo conforme pensam e querem fazer, né? Isso, quando a gente faz da forma que quer fazer, não, vou fazer desse jeito, sem respeitar, se torna uma coisa desorganizada. Não, Deus não gosta disso. Ele gosta de que as coisas sejam organizadas de forma correta, como tem que ser feito. A igreja está inserida na sociedade e, portanto, deve obedecer às leis do país, desde que estas não contrariem a palavra
de Deus, né? A gente obedece e segue as leis conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Quando vai de contra, já é uma situação, ó, não posso, porque o nosso maior guia, a nossa maior bússola é a palavra de Deus. Então, a gente deve seguir como está aqui, conforme a palavra de Deus diz, seguir, obedecer às leis, mas quando vai de encontro, né, a gente já diz assim, não, a palavra de Deus não diz dessa forma. Então, é a forma de vocês ensinarem aos seus alunos que eles precisam estar atentos, né? A gente precisa ter o discernimento, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente observa a palavra de Deus, quando a gente guarda no nosso coração, a gente cumpre os mandamentos que foram colocados por Deus. E o ponto A diz, guiados pela lei. O Senhor chamou Moisés no Monte Sinai e entregou a lei ao seu povo, também conhecida como os 10 mandamentos, que eu acredito que os seus alunos vão saber. A finalidade dos mandamentos era conduzir o povo de modo santo e espiritual. Neles estão contidas as orientações a respeito de assuntos morais, civis, cerimoniais, que fazia parte do dia a dia de Israel. No Novo Testamento, o mestre disse que não veio para desfazer as leis ou palavras dos profetas, antes veio para cumpri-las e confirmá-las. Assim o mestre fez, deixando um exemplo para que todos viessem após ele. Deixou esse exemplo para que todos viessem após ele, os que estavam ali perto dele, todos que iam vir após ele seguissem esse exemplo, como ele ensinou aos seus discípulos. Olhem, vocês devem pagar os impostos do Império Romano. Né? O nosso Deus é um Deus coerente, que nos ensina como deve ser feito. E assim, mesmo assim, é o funcionamento da igreja. A igreja é uma organização, uma instituição que ela deve cumprir, né, com as leis. E aí o ponto B desse primeiro tópico vai falar Jesus e as leis. Quando veio a este mundo, ele fez questão de andar conforme as leis da sua época e obedecer rigorosamente ao Império Romano, dando tributo a César e ao rei na ocasião. O apóstolo Paulo confirmou os mesmos princípios e falou sobre a necessidade de obedecermos às leis e às autoridades. Tá, a importância. Jesus deixou, né, esse legado para a gente. E ele falou, ó, vocês precisam obedecer. Né? Eu vim aqui, né, como eu falei, ele veio à Terra como 100% Deus e 100% homem, mas ele foi aquele exemplo e aquele modelo de servidão e obediência. E a gente deve e precisa seguir esse exemplo de obediência. O nosso segundo tópico que ele vai falar, a igreja paga as contas. Sabemos que a lei de Deus é suprema e devemos obedecê-la. Entretanto, enquanto estivermos aqui nesta terra, as leis e as autoridades terrenas devem ser obedecidas. Vale a pena lembrar às pessoas as palavras de Jesus. Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Então, que a gente seja obedientes à palavra de Deus, né? A gente precisa seguir, né? E é isso que a gente vai passar para os nossos alunos. Assim como a gente é obediente à palavra de Deus, a gente precisa ser obediente também às autoridades que são impostas por Deus, né? A gente tem autoridades na igreja, mas também tem autoridades no nosso mundo secular. A gente tem presidente, tem senadores, tem governadores, e a gente precisa ser obedientes, né, a essas autoridades também. O ponto A desse segundo tópico vai falar, a igreja é exemplo, né? E falando sobre isso, autoridades, a gente precisa pensar muito. A gente, como igreja, né, na hora da nossa votação, de dar o nosso voto, a gente precisa pensar, a gente precisa ver o que está dispostos, né, nas propostas que esse presidente, né, que esses governadores têm. A gente precisa pensar, a gente precisa dar um voto consciente, né, e ser incentivador dos nossos alunos também, né. Não estão ainda, né, na fase de votar, mas já crescer com essa consciência de que precisa, né, ser observado as propostas daqueles que estarão à frente também do nosso país. E o ponto A vai falar, a igreja é o exemplo. A igreja é uma instituição que deve cumprir com alguns regulamentos previstos nas leis do estado ou cidade na qual está construída ou instalada. Da mesma forma que na casa onde moramos, devemos pagar as despesas como energia elétrica, conta de água e etc. A igreja também precisa fazer, né, e pagar e ter essa responsabilidade. Por isso, Paulo confirmou os ensinos de Jesus. Portanto,
paguem o governo que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Né? Assim como na nossa casa, né, a gente tem lá as despesas que precisam serem pagas, a igreja também. Ela é uma organização, né, que precisa e também estar ali para fazer esses pagamentos. O ponto B vai falar: igreja é lugar de ordem. A casa de Deus é um lugar de ordem, de decência, como as escrituras dizem. Portanto, faça tudo com ordem e decência, né? A gente tem essa oportunidade de falar para os nossos alunos, de ensinar que a igreja, né, tem lá seu funcionamento, né, precisa ter ordem e decência em tudo que faz, assim como na nossa casa também, porque ele fala e traz os exemplos que a gente precisa ser organizado em casa, administrar bem nossas finanças, porque a gente, fazendo dessa forma, a gente traz para a igreja também uma organização do que já é feito, do que a gente, quando a gente leva, né, o pessoal já tem o costume de dizer, né, o costume de casa vai à praça. Então, se a gente é bom organizador em casa, a gente vai ser, aonde a gente estiver, a gente vai ser um bom administrador e ser organizado. Então, que tudo que a gente faça seja com ordem e decência, né? Mais uma vez, focando e falando para os nossos alunos dessa importância. No terceiro tópico, ele vai falar: a igreja é uma organização. E aí ele já começa com uma pergunta: você sabe o que é organização? E aí você pode também deixar e abrir esse espaço para que seus alunos interajam. E aí ele fala, né, que a organização trata-se de um grupo de pessoas ou instituição que realiza ações com a única finalidade. A igreja, ao mesmo tempo em que é uma organização social, é também um organismo espiritual. Isso é, o corpo de Cristo reunido para adorar a Deus e anunciar a mensagem de salvação. Organização institucional. Já na igreja primitiva, os irmãos congregavam de casa em casa e oravam juntos no cenáculo do templo, em um mesmo propósito. Nos dias atuais, a igreja é uma organização institucional, constituída de espaço próprio alugados para a realização dos cultos. A igreja possui patrimônios, membros, regras e regimento interno, estatuto próprio e etc. Tudo isso visando manter a boa ordem e funcionamento da instituição. Tá aí, né, algumas funções e responsabilidades que a igreja tem, né? Como a gente falou no comecinho, a igreja precisa cumprir. Né, para que haja o funcionamento da igreja, precisa se pagar as contas, precisa pagar aquelas pessoas que trabalham. Então, a importância também da gente dizimar e ofertar na casa do Senhor. Assim como a palavra de Deus aqui: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A igreja e a casa do Senhor precisa também se manter para ter manter, né, as coisas e as funções que ela precisa cumprir, precisa, né, da nossa ajuda também. A gente precisa contribuir para que haja esse funcionamento da igreja. O ponto B desse terceiro tópico, ele fala: aspectos da organização. A igreja precisa ter um endereço fixo e um nome bem visível para identificá-la. Essa organização é humana, precisa cumprir as suas obrigações legais. É imperfeita e temporal, ou seja, ela passará. Mas a igreja espiritual não está restrita ao tempo ou espaço físico. É essa igreja espiritual que o Senhor Jesus voltará para buscar, né? No momento estamos aqui na terra cumprindo, né, o ID do Senhor, mas é temporal, vai passar, é efêmero, é passageiro, que a gente possa deixar para os nossos alunos, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa cumprir, obedecer, né, os mandamentos da casa do Senhor, para que a gente tenha um bom funcionamento, né, dessa igreja. E assim a gente também saber e lembrar que vai passar, mas a gente, enquanto estiver aqui, a gente precisa obedecer. Mas o nosso maior desejo é que Jesus volte e nos leve para perto dele. Mas enquanto a gente estiver aqui, que a gente possa cumprir no andamento e o funcionamento dessa igreja. E a conclusão diz: Deus espera que a sua igreja cumpra as leis nesse mundo.
e seja o exemplo para a sociedade, que possamos, como um só corpo, obedecer a palavra de Deus, nossa lei maior. Que a gente seja obedientes, né? Em tudo que a gente fala, quando a gente se fala da palavra de Deus, a gente fala em obediência. Então, que a gente seja os maiores exemplos, que a gente tenha responsabilidade, né? No que a gente compra, no que a gente faz, né? Que a gente possa passar para os nossos alunos, de que a gente é observado também. Às vezes a pessoa olha, aquele menino é crente. Mas, rapaz, me comprou uma coisa, a gente pode trazer esses exemplos, porque muitas vezes existe. Mas que a gente seja exemplos, né, de pessoas corretas, que respeitam as ordens, que respeitam as leis, e que eles possam ser esses maiores incentivadores também de quem está ao redor, de trazer essa consciência da obediência. Deus abençoe você, professor, nessa aula. Fique atento aí nas próximas aulas, né? E a gente já está assim no finalzinho, já está chegando ao finalzinho desse trimestre, né? Um trimestre tão abençoado. Que Deus abençoe a você, curta, compartilhe, comenta, para que possa alcançar muitas pessoas. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.